Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a este evento alusivo à campanha Setembro Amarelo, com foco na saúde mental, da saúde mental. Para começar o nosso momento, nós vamos compor o nosso dispositivo de honra, convidando ao palco a nossa diretora-geral da Escola de Gestão e Controle, a conselheira Flora Isabel. Também convidamos para compor conosco o nosso palestrante, o convidado, o Dr. Ricardo Moreno. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, por meio da Escola de Gestão e Controle, dá boas-vindas a todos neste encontro alusivo à campanha Setembro Amarelo, mês de conscientização pelos cuidados com a saúde mental. Com o tema Saúde Mental é Coisa Pública, o olhar do TCE, este evento conta com a presença do psiquiatra Ricardo Moreno, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e falará daqui a pouquinho sobre depressão e suicídio, o que precisamos saber e como podemos ajudar. Seguindo também as orientações do nosso Comitê Local de Acessibilidade e Inclusão, o nosso evento conta com a participação das intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, Carla Silva e Lucimar Paulo. Esta ação é um desdobramento do relatório de levantamento realizado pelo Tribunal de Contas por meio da Diretoria de Fiscalização de Políticas Públicas e aprovado em junho deste ano, que avaliou os serviços de saúde mental oferecidos pelos 224 municípios piauienses, realizado pela Divisão de Fiscalização de Políticas Públicas da Saúde, com dados de 2024. O trabalho revelou importantes deficiências na estrutura, no financiamento e na gestão das ações de saúde mental, além de apontar a necessidade de medidas urgentes para garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados. Na oportunidade, a conselheira Flora Isabel, durante o seu voto, propôs ao relator, o conselheiro Jackson Veras, a realização de uma auditoria operacional específica na política estadual de saúde mental, com foco na estrutura, no financiamento, na cobertura e na qualidade dos serviços oferecidos. A proposta, então, foi acatada de imediato pelo conselheiro relator e incorporada ao voto aprovado. Agora, como ação continuada desse trabalho voltado à política pública da saúde mental, o TCE Piauí, por meio da sua Escola de Gestão e Controle, realiza este importante encontro que antecede a realização da auditoria mencionada. Neste momento, o cerimonial do TCE Piauí também registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Registramos a presença dos conselheiros Kleber Eulálio, conselheiro Jailson Campelo. Também registramos a presença do vereador Venâncio Cardoso, neste ato representando a Câmara Municipal de Teresina. Registramos a presença da presidente da Fundação Municipal de Saúde, Leopoldina Cipriano. Também registramos a presença do Dr. Atêncio Queiroga, neste ato representando o Conselho Regional de Medicina. Registramos a presença da Superintendente de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, Gilvana Gaioso, da diretora do Hospital Areolino de Abreu, Cida Santiago, da diretora-geral do Hospital Infantil Lucídio Portela, Leiva de Souza Moura. Também registramos a presença da diretora de Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde, Rosa Rodrigues, da gerente de Prevenção ao Suicídio, Mariane Miranda, da gerente de Atenção à Saúde Mental, Jaciara, e também registramos a presença das vereadoras Regina Catarina, de Altos, Conceição Lima, de Campo Maior. Registramos também a presença de Teodório João Simão, secretário de Assistência Social de Bocaina, da equipe de mediação de conflitos escolares, equipe multiprofissional da Secretaria de Estado da Educação. Registramos a presença também de Lucineide Teixeira, neste ato,
representando a ação social arquidiocesana na Arquidiocese de Teresina. Demais autoridades aqui presentes, representantes dos municípios, sintam-se todos acolhidos em nosso Tribunal de Contas. Neste momento, com a palavra, a conselheira Flora Isabel, diretora-geral da Escola de Gestão e Controle e anfitriã deste encontro, que fará a apresentação do Guia de Orientações sobre Promoção da Política Pública de Saúde Mental nos municípios piauienses, documento que foi dedicado aos gestores públicos municipais e aprovado na sessão plenária de ontem, dia 4 de setembro. Um aviso importante, o nosso evento também está sendo registrado, gravado, para posteriormente ser publicado no canal do TCE Piauí no YouTube. Conselheira Flora, com a palavra. Então, bom dia. Bom dia, minha gente. Olha, nós vamos ter uma excelente manhã. Hoje, sextou, o Piauí recebendo o doutor Ricardo Moreno, psiquiatra, e que logo em seguida vai fazer a sua fala e o nosso cerimonial vai apresentar todo o seu currículo para o nosso plenário. Eu quero aqui, não vou repetir, Flávio, todas as autoridades que foi mencionada aqui. São muitas, já foram listadas os vários municípios aqui presentes, as várias pessoas, militantes que trabalham com a saúde mental no estado do Piauí. Então, eu quero dizer que do fundo do coração, da alegria de ter vocês aqui, de vocês terem atendido o pedido do TCE Piauí, o convite de estar aqui hoje pela manhã. Conselheiro Kleber Eulalio aqui presente, conselheiro Jailson aqui, a nossa diretora da escola do TCE Piauí. Sintam-se todos saudados e abraçados em nome dessa corte. Eu vou fazer uma leve fala rápida, que a nossa estrela maior hoje é o doutor Ricardo Moreno, mas eu quero aqui apresentar para vocês esse guia que foi feito com muito cuidado, com muito zelo. Ele vai estar pronto, já está pronto, é só acessar. Quero agradecer o papel do doutor Benigno Nunes, do mestre Maílson, da doutora Iraceme, da doutora Gisele, que são gestoras na área de saúde mental aqui no Piauí. Também quero agradecer o Lucas Ramos, da escola, que fez toda a visualização do guia. Bom, é importante dizer que os tribunais de contas no Brasil, eles são peças-chave na promoção da transparência e na mobilização da população para fiscalizar as ações do governo. Por muitos e muitos anos, os TCEs atuavam fortemente, e nós continuamos atuando, porque é um direito constitucional nosso, é um dever de fiscalizar as contas públicas, das três esferas, né? Aqui, no caso, no município, as prefeituras e as câmaras, no estado, o governo e as secretarias. Então, nós estamos analisando a prestação de contas, os índices, é o índice de pessoal, a transparência, o portal da transparência, são as frotas, os veículos, os contratos, os convênios, as licitações. Mas, de um bom tempo para cá, essa missão de fiscalizar, ela caminha passo a passo com a prevenção pedagógica para os nossos gestores. Então, nós estamos indo nas comunidades, o TCE está fazendo suas jornadas que andam no Piauí, reunindo vereadores, prefeitos e dando palestra, dando aulas do que um prefeito deve fazer para ser um bom gestor. Hoje, atualmente, nós estamos incentivando as políticas públicas. Está aqui o nosso diretor Gilson, que é o diretor do setor das políticas públicas, saúde, educação, mas recentemente, do ano passado para cá, a conselheira Rejane iniciou um trabalho que tem dado muito resultado no Brasil, aqui no Piauí,
que foi a primeira infância. Hoje o TCE audita quais são as ações no município da primeira infância. E agora, como já foi levantado aqui, nós conseguimos também que a política de saúde mental é outra política pública que também deverá ser auditada aqui nos municípios do estado do Piauí. O guia tem o material, ele mostra os serviços e as políticas de saúde mental, o papel da família e da comunidade e quais são as estratégias para combater o estigma, o preconceito e a exclusão. Mesmo recentemente, agora nós ainda temos muito preconceito com relação às pessoas que têm transtorno mental. Pessoas escondem, né? Com medo de não serem bem vistas, que tomam os remedinhos à noite, que faz a terapia, que precisa estar se tratando. Mas isso tem melhorado muito por conta dessas ações, né, que estão desenvolvidas nos municípios até a esfera federal. A estrutura do GRIA, ele tem uma apresentação, introdução, que é saúde mental, a evolução da saúde mental no Brasil, desafios da rede de atenção psicossocial no Piauí, a rede de atenção, as considerações finais e as referências. Como foi que surgiu a ideia, doutor Ricardo, no meu caso aqui, de trabalhar com relação às políticas de saúde mental? Eu acredito que muitos de vocês lembram do vereador Anselmo Dias. Vocês lembram? Ele era um vereador do Disseu, Arco Verde, um assistente social. E, na época, eu era vereadora junto com ele. E a gente começou a estudar muito a política antimanicomial, a reforma psiquiátrica, e nos sentamos e realizamos uma lei, fizemos uma lei, que é essa lei aqui, ó, vocês podem acessar, 2.987, de 2001, que institui os Centros de Atenção Psicossocial. Foi aí que nós criamos os CAPs aqui em Teresina, através dessa legislação, não é? Que era um complemento aos hospitais, fortalecendo o cuidado na comunidade para as pessoas com transtornos mentais. Aí também, isso aqui é muito importante, eu fui a um congresso internacional em Salamanca, na Espanha, em março de 2024. E eu estava lá quando um conselheiro de Santa Catarina, ele subiu para falar de uma política de saúde mental que ele estava implantando em Santa Catarina. E foi quando eu fiquei muito interessada, o Adicélio Júnior, o conselheiro, um trabalho pioneiro no Brasil, nos TCEs do Brasil, focado na saúde mental do seu estado, lá de Santa Catarina. E eu trouxe para cá, para o Piauí. Eu acredito que agora vários outros TCEs, conselheiro Jailson, deve trabalhar nessa mesma área. Vossa Excelência que anda muito, né, nos TCEs, sobre a política de saúde mental de cada estado. Está aqui o guia, aqui é um levantamento inicial, depois vem um guia. Quando eu cheguei, eu propus ao plenário da Corte que fosse feito um levantamento nos 224 municípios de como é que acontece a política de saúde mental em cada município. Só um município do Piauí não respondeu o levantamento, o restante todo. Mesmo que não tinham nada, mesmo que era incipiente, mas o município respondeu que vocês podem ter acesso também à realidade de cada município, que não tinha um remédio com relação para tranquilizar ou para poder fazer um tratamento a alguém que, por exemplo, surtasse ou tivesse algum problema imediato. Está aqui, ó. O levantamento está aqui, ó. Esse 13.260/2024. É acesso público, e aqui eu não sei se a doutora Geisa está aqui, eu quero agradecer a ela. Opa! Foi ela que ajudou a gente a fazer tudo isso. Muito obrigada, doutora. Bom, aí como acessar a rede de atenção psicossocial? Aqui é só um resumozinho. Nós pegamos todo o Piauí
todos os municípios, eu botei aqui o exemplo de Teresina, qual os tipos de CAPs, a macro-região, o endereço, o telefone e o e-mail. Então, vocês vão poder ter acesso, até trocar experiência, como é que funciona, doutor, de um lugar para outro, município, aqui a região de Parnaíba, Picos, está todo lá, vocês vão ter acesso. Esse leito de saúde mental. Ontem, quando eu estava revisando a minha apresentação, eu vi que não tinha o Hospital Areolinho de Abreu, que é o maior berço do trabalho, Cida, né, nossa vereadora. E aí eu fui pedir que fossem atrás, como é que se dava lá os leitos, são 160, né? E tá aí o restante das cidades, vocês vão poder acessar. Bom, concluindo, este guia busca orientar e facilitar o caminho para que cada pessoa em sofrimento psíquico encontre acolhimento, tratamento e oportunidades de reabilitação, reafirmando o compromisso com uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Flora. O cerimonial do TCE Piauí também registra e agradece a presença do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Piauí, Dr. Plínio Valente, que também está conosco, participando deste momento importante. Pessoal, então vamos para o nosso momento ápice do nosso encontro, a palestra com o Dr. Ricardo Moreno, ele que é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, concluiu residência médica em Psiquiatria no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina de São Paulo, obteve o título de doutor em Medicina pelo Departamento de Psiquiatria da mesma instituição, atua como médico psiquiatra do IPQ-HC, é isso, doutor Ricardo? Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também fundou e dirige o programa de transtornos afetivos, GRUDA. Além disso, desde 2008, é professor do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e, em 2011, tornou-se coordenador da Coordenadoria de Atendimentos Especializados do IPQ-HC da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Ricardo Moreno também é fundador e membro ativo da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, ABRATA. Em 2013, passou a integrar a Rede Global de Prática Clínica da OMS, colaborando na elaboração da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Dr. Ricardo Moreno, seja bem-vindo mais uma vez ao Piauí. Fique à vontade. Bom dia a todos, às autoridades, aos colegas da saúde mental, ao público em geral, senhoras e senhores. Para mim é uma grande honra estar aqui e, ao mesmo tempo, é um grande desafio poder compartilhar com vocês algumas informações técnicas e poder debater sobre depressão e suicídio. Queria agradecer ao Tribunal de Contas do Estado, na pessoa da senhora conselheira Flora Isabel, que propiciou a minha vinda para estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês. A senhora Maíra Noleto, também que fez parte da organização logística, do planejamento, o que facilitou também a minha presença aqui com vocês hoje. Então, vamos à palestra em si.
Aqui nós temos o meu e-mail, o meu currículo Lattes, né? Se alguém tiver interesse. O objetivo da apresentação, falar um pouco sobre depressão e suicídio, o que precisamos saber e como podemos ajudar. Eu vou falar nos próximos 40, 50 minutos, depois teremos 5 minutos, talvez, para uma ou duas perguntas. Ok, aqui meu currículo, já foi falado, né? Mas eu queria ressaltar que, em termos de declaração de conflito de interesses, eu elaborei essa apresentação, ela está referendada com informações e referências médicas técnicas, e é da minha exclusiva responsabilidade. E não há nenhum conflito de interesse, eu tive plena liberdade de escolher todo o material. Bom, começando, depressão, a distinção entre tristeza normal e depressão, luto e depressão. Quando a gente fala em depressão, as pessoas pensam, estou deprimido por tal e tal motivo, ou estou triste por tal e tal motivo, e assim por diante. Mas tristeza faz parte da vida normal de todos nós, a nossa vida psicológica normal. Quando nós falamos em depressão, nós estamos falando de um problema médico. Nós estamos falando de uma síndrome que tem alguns sinais, alguns sintomas bem característicos e que tem alguns critérios para estabelecer o diagnóstico. E é isso que eu vou me deter hoje. Um outro aspecto que, quando nós falamos em depressão, nós não estamos falando de uma coisa só. Depressão não é somente o indivíduo que está triste, que chora, que tem desânimo, etc. Nós vamos ver que por trás disto existe um corpo e um cérebro que adoeceu. Existem várias causas que podem levar à síndrome depressiva. Nós vamos ver também as diversas formas clínicas de aparecimento da depressão e o curso ao longo da vida do indivíduo. Muito bem. Por que é importante falar sobre depressão? Nós sabemos que 1/3 da população, em geral, vai desenvolver algum transtorno mental em algum momento da vida. 1/3 é uma proporção considerável das pessoas. E isso inclui tudo, desde ansiedade, tabagismo, abuso, dependência de álcool, transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, psicoses e assim por diante. Até o outro extremo, que são as psicoses, a esquizofrenia, entre outros quadros mais graves em psiquiatria. Desse contingente, 25% vão ter algum transtorno de humor. E entenda-se por transtorno de humor, transtorno depressivo, unipolar e transtorno bipolar. Esses dados nos indicam que pelo menos 1 em cada 5 pessoas vai apresentar algum problema de depressão ou de transtorno bipolar ao longo da vida. Então aqui nós temos a primeira informação, é frequente, é bastante frequente. E a prevalência de depressão na população geral varia entre 13,2% a 17%. Isso foi feito em estudos transculturais, culturas diferentes, culturas com diferenças socioeconômicas, religiosas, étnicas e assim por diante. E a prevalência, apesar de todas essas diferenças, se manteve mais ou menos igual. E esses estudos são replicados a cada certo tempo. E a prevalência continua se mantendo mais ou menos igual. E qual a informação aqui? Depressão não aumenta tanto como se pensa. Hoje a gente vê nos meios de comunicação, a depressão aumentou, a pandemia fez com que a depressão aumentasse, etc. A pandemia trouxe sofrimento para todos nós. Só lembrar, a possibilidade de morrer era muito próxima de nós, de todos nós, independente de qualquer parâmetro que possa diferenciar os indivíduos. Isto por si só
trouxe ansiedade, trouxe reações de tipo depressivas, etc. Mas eu costumo dizer que nós, seres humanos, temos uma capacidade biológica e psicológica muito boa. Isso significa o quê? Ela nos permite lidar com adversidades. A gente aprende a identificar os fatores de estresse, a gente aprende a lidar com esses fatores de estresse, quer seja se esquivando ou outras formas, e nós aprendemos também a tamponar o impacto que o estresse tem em nossas vidas. Por isso que a humanidade não sucumbiu até agora. E nós tivemos pandemia, mas antes disso tivemos coisas muito piores do que pandemia. Ok? Mas pela própria capacidade psicológica e física, a humanidade não sucumbiu. Algumas pessoas morreram, infelizmente, e tudo mais, mas quanto grupo, nós continuamos justamente por esse potencial, essa herança que nós temos do nosso funcionamento do organismo e do nosso cérebro. Depressão, ela tem um início por volta dos 24 anos, é 2 vezes maior em mulheres, não tem nenhuma conotação valorativa nisto, apenas porque há uma diferença entre o homem e a mulher. A mulher tem um ciclo hormonal muito bem definido, que é a menarca, os ciclos menstruais, e a menopausa no fim da vida reprodutiva da mulher. E muito provavelmente essas oscilações dos ciclos hormonais tornam a mulher mais vulnerável para ter depressão. Okay? Não tem nada a ver com briga de gêneros, nem o papel da mulher, etc, etc. É apenas uma questão meramente biológica. Isso torna as mulheres com um risco maior de ter depressão. Causa sofrimento, prejuízo funcional, tem risco de morbidade e mortalidade. Qual a mensagem nisto? Só deprime aquele que tem condições para deprimir. Depressão não é um patrimônio da maior parte das pessoas. Lembrem-se que 2/3 da população nunca terão qualquer problema psiquiátrico, inclusive depressão, ansiedade patológica e assim por diante. Por quê? Porque há uma predisposição que é determinada geneticamente. Essa predisposição, somado a outros fatores, faz com que a depressão apareça em algum momento da vida, em algumas pessoas. Ok. Tem várias formas de depressão. Nós vimos já a tristeza normal, o luto, que também é uma vivência normal, mas o luto pode ser complicado e se tornar uma depressão. Nós vamos ver a seguir. Nós temos as reações depressivas agudas, reação depressiva de ajustamento. Eu vou explicar um pouquinho melhor isto, mas eu queria colocar aqui que nós temos as chamadas depressões subsindrômicas, com menos sintomas, são mais curtas. Nós temos os episódios depressivos, que podem ser leves, moderados ou graves, isto de acordo com o número de sintomas e de acordo também com o grau de prejuízo e de riscos. E nós temos a depressão como episódio único, episódios recorrentes, e as outras formas de depressão aqui mostradas. Então, primeira mensagem, ou segunda ou terceira mensagem. Depressão não é uma coisa só, são várias formas clínicas. Nós temos as depressões que também são associadas ao uso de substâncias ou associadas a uma outra condição médica. E como diferenciar a tristeza normal de depressão? Tristeza é um estado de ânimo de tipo depressivo, mas pode ser um sentimento, eu sinto que estou triste, ou um sintoma isolado. Um sintoma isolado não faz um diagnóstico em psiquiatria. Isso é muito importante. E é uma reação normal a eventos adversos sérios, significativos para o indivíduo, problemas de vida, etc., que fazem parte da nossa forma de ser, de viver e de estar no mundo. Tá? E ela é frequente na comunidade. E ela se resolve sozinha. Boa parte das pessoas não precisam de intervenção psicológica, nada disso. Depressão
síndrome depressiva ou episódio depressivo, aí nós estamos nos referindo a um problema médico. Se diferencia da experiência comum de tristeza, primeiro, pela presença de sinais e sintomas bem característicos, a sua gravidade, causa sofrimento e prejuízo funcional, e a duração. Dura a maior parte do dia, a maior parte dos dias da semana, dos meses do ano. E não é apenas uma resposta afetiva a um evento ou problemas de vida. Está claro até aqui? Ok, muito bem. Continuando, nós podemos ainda ter as reações normais de tipo depressiva. Tem um acontecimento na vida de qualquer um de nós que muda o nosso estado habitual de humor. Um estresse, qualquer vicissitude na vida, etc. Após o evento, o humor habitual tende a voltar espontaneamente. Então é uma reação. Eu reagi a um evento negativo na minha vida, passou o evento, meu humor volta ao normal. Eu não deprimo. Não requer de tratamento. Algumas vezes pode haver ou não a necessidade de uma orientação psicológica, mas tratamento efetivo com medicamentos, etc., não é necessário. O problema é que em indivíduos vulneráveis, essas reações depressivas podem se tornar, evoluir para um estado depressivo ou um episódio depressivo. E é isso que é importante, a gente tentar identificar as pessoas em risco para terem depressão. Isso é uma forma de fazer prevenção. E a prevenção não tem grandes segredos, grandes ciências, nada disso. Tem o senso comum, qualidade de vida. Né? Muito bem. E aí nós temos do outro lado as reações de ajustamento de tipo depressivo, que são diferentes do normal. Isso aqui a gente pode citar como exemplo a época da Covid, né? Os têm mais sintomas, são mais pronunciados, o indivíduo já refere a angústia, humor depressivo, entre outros. É uma reação a um evento estressante de vida, aparece no mês da ocorrência do evento, então tem uma relação temporal e causa estresse e angústia e leva a mudanças no estilo de vida. E os sintomas tendem a persistir por mais tempo. Luto. O luto é uma resposta de tristeza relacionada a uma perda de uma pessoa querida, amada, ou de uma situação outra, né? Com sentimentos de perda, vazio, entre outros. Tem o humor disfórico que tende a diminuir em intensidade com os dias e as semanas. Quer dizer, o luto vai se resolvendo. A resolução do luto não significa que a pessoa que a gente perdeu deixou de ter significado. Não. Todas as vezes que a gente se lembrar, nós vamos sentir saudades, algum tipo de melancolia, etc. Mas nós continuamos funcionando. Essa é a diferença com tristeza. Nós podemos estar de luto, mas nós podemos responder afetivamente a eventos positivos da vida. Eu uso como exemplo, preciso controlar o tempo, que às vezes eu fico empolgado só para não perder o timing da apresentação. Nós fomos a um enterro de uma parente longe da minha esposa. E para mim foi muito significativo, porque tinham 3 ambientes. O ambiente onde estava o corpo, o caixão, tudo. E realmente era um ambiente triste, onde as pessoas choravam, mostravam seus sentimentos, etc. Tinha um salão intermediário, onde as pessoas já se recompunham, né, tudo isso, e tinha um terceiro salão, onde as pessoas já mobilizavam o seu estado de humor para um humor mais positivo. Por quê? Porque enterro, casamento, são eventos familiares onde você encontra primos, tios, etc., que você não vê habitualmente, né? E você modula o seu estado de humor. E, obviamente, fora da área do velório, era uma festa. Desculpe eu falar desse jeito, mas literalmente as pessoas estavam muito alegres, contentes de terem encontrado os parentes, os amigos, etc. Obviamente, se a gente perguntasse, e o fulano de tal falecido? O humor mudava. E ele voltava a ser o humor do luto. Okay?
Mas isto não é depressão, são vivências normais. Muito bem. Continuando. O luto, como eu falei, pode evoluir para um episódio depressivo em pessoas com predisposição, e a persistência dos sintomas, que duram depois de um mês ou mais tempo da perda, e não tem um período de ânimo positivo. Essa é uma diferença. O indivíduo vai perdendo a capacidade de modular seu estado afetivo para o polo positivo. E aí podem aparecer outros sintomas, como, por exemplo, ideação suicida, de morte, entre outros sintomas da síndrome depressiva. Bom, nós vimos a diferença entre tristeza normal e depressão. Nós vamos passar agora para as formas clínicas. O que caracteriza as formas clínicas? Síndrome clínica compreende vários sinais e sintomas. Nós já falamos sobre isto. É um estado emocional mantido, dura a maior parte do dia, a maior parte dos dias, dos meses e assim por diante. Não é uma reação momentânea, fugaz. Não. A depressão fica persistentemente presente ao longo do tempo. E ela é relatada pela pessoa ou é observada pelos outros, pela família, etc. E é interessante aqui, que isso eu aprendi quando era residente, a paciente me falou: Ricardo, só sabe o que é depressão quem já teve depressão. Quem não teve depressão não sabe o que é depressão. Foi muito interessante, porque se a gente for ver, do sofrimento, prejuízo no funcionamento social, ocupacional, acadêmico, ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. Uma questão que também pode acontecer: o indivíduo está com depressão, mas ele continua funcionando, mas funciona abaixo do seu potencial máximo de capacidade. Ele continua acordando de manhã, com mais dificuldade para tomar seu banho, se arrumar, vai para o seu emprego, trabalha, mas de uma forma deficitária. E aí o que pode acontecer? Perde o emprego, por não ter a entrega necessária para a sua condição, e uma entrega diferente do que era antes. E aí o indivíduo fala: fiquei deprimido porque perdi o emprego. Não, isto é uma consequência de um estado depressivo, né, que levou à baixa produtividade.
Eu lutei, mas não posso continuar. Deu a vocês toda a felicidade da vida. Vocês foram perfeitos. Não posso continuar a estragar suas vidas. Aqui uma forma diferente. Aqui nós já vemos que tem a ideação suicida, vemos que há uma distorção negativa da visão sobre si mesmo e sobre o seu mundo, que a escritora teve antes de cometer suicídio. E ainda os sintomas chamados psicóticos, as pessoas que têm alucinações ou delírios, que é uma outra forma mais grave de depressão. Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, em Paint in Black. Eu vejo uma porta vermelha e a quero pintada de preto. Tomara, então, que eu desfaleça e não tenha que enfrentar os fatos. Não é fácil reagir quando o seu mundo todo está negro. É aquela visão desolada da vida, né? Também uma das coisas que eu aprendi, que o paciente me falou, olha, doutor Ricardo, ela começa como se fosse uma nuvem cinzenta que vem se aproximando. E quando ela se instala, ela permeia todo o meu olhar. Eu olho para qualquer canto que eu olhe, eu vejo aquela nuvem cinzenta em volta de mim. Ok, e por fim, Martha Manning, americana, autora de livros Undercurrents, A Life Beneath the Surface, que é um livro sobre depressão. Eu não queria morrer porque me odiava. Queria morrer porque me amava. O bastante para querer acabar com seu sofrimento, com meu sofrimento. Escutei meu irmão cantando no banheiro e pensei que se me matasse, eu o faria parar de cantar. É muito significativo esse relato, porque uma das formas de prevenção de suicídio é ter laços afetivos. E uma das coisas que nós falamos para o paciente é: você pode até querer se matar, você pode até tentar suicídio, mas você não pode e não tem o direito de fazer os outros sofrerem. E principalmente as pessoas que você ama, que você gosta, etc. Então você faz um apelo para o indivíduo se aproximar da vida e não se afastar da vida. E se aproximar de uma forma positiva, com aquilo que é o amor, o gostar, as convivências, entre outras tantas coisas bonitas que nós temos na nossa vida. Bom, como se diagnostica a depressão? Nós não temos um exame clínico específico. Existem vários estudos sobre marcadores biológicos, por exemplo, de neuroimagem, genéticos, etc., mas ainda não temos um marcador muito forte. O diagnóstico é feito através da avaliação psiquiátrica, que inclui a entrevista, ver o histórico do paciente, histórico familiar, entre outras coisas. E a depressão tem vários sintomas, que nós chamamos de multidimensionais, que vão desde os sintomas afetivos, da depressão, da mania, hipomania, etc. Também os sintomas de ansiedade, ansiedade psíquica e somática, ansiedade psíquica ou psicológica, aquela sensação de o indivíduo viver a expectativa de que algo ruim pode acontecer em sua vida, e a somática, os sintomas físicos, taquicardia, suor nas mãos, entre outros. Compromete a capacidade de adquirir conhecimento, concentração, raciocínio, memória, atenção, linguagem e a capacidade de planejamento. Tá? Planejamento desde coisas muito simples. Por exemplo, como é que eu vou acordar de manhã? Né? A gente não para pensar que a gente sai da cama, põe o chinelo, tem a sua rotina. Mas isso tudo é planejado. O indivíduo com depressão não perde um pouco essa capacidade. Então, atos simples podem se tornar muito difíceis para ele. Atos do cotidiano, como acordar, tomar banho, se alimentar, interagir com os outros, perdem a sua funcionalidade nesse aspecto.
Sintomas físicos acontecem muitas vezes, e sintomas psicóticos, como nós vimos num dos relatos, delírios e alucinações. Isso é o que a gente observa, ou que é referido pelo paciente, ou pelos outros no seu entorno. E essas manifestações levam a sofrimento, prejuízo no funcionamento habitual, incapacitação, risco de morbidade, de mortalidade e ônus econômico e social. Custa muito dinheiro para o Estado, para os países, para as nações, os doentes com depressão. E o principal custo não é do medicamento, não é da consulta médica, não é da consulta psicológica, enfim, a parte, o entorno da assistência à saúde mental. O principal custo é baixa produtividade e absenteísmo. Ok? Devido não ir ao seu trabalho ou ir e funcionar com baixa produtividade. Esse é o maior ônus para uma nação em termos econômicos. Okay. Agora nós vamos falar rapidamente dos sintomas e depois eu terei mais ou menos mais 20 minutos, né? Pode ser? Ok. Para concluir, falar um pouco sobre suicídio e fazer as conclusões. Já falamos sobre isto. O paciente com episódio depressivo tem perda de interesse ou prazer, falta de energia, fadiga, cansaço, desânimo, diminuição da sua atividade, sentimento de angústia, ansiedade, insegurança, medo, indecisão, culpa, desesperança, desespero, vazio, desamparo e desesperança. Diminui a autoconfiança e a autoestima. A presença da sensação de desamparo e de desesperança, desamparo significa o indivíduo se sentir sozinho no mundo, e desesperança, o indivíduo não ver perspectivas para o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, constitui um dos fatores de risco para tentativas de suicídio. Okay? Pensamentos, ideias de culpa, inutilidade, doença, ruína, inferioridade, uma visão desolada e pessimista do futuro, já demos alguns exemplos aqui, uma interpretação negativa e há uma distorção da realidade. Ricardo, mas você tem um currículo, tem uma formação, tem um saber que você adquiriu. Não, eu sou o pior psiquiatra do mundo. Em vez de ajudar as pessoas, eu as prejudiquei. Isso é uma visão distorcida da realidade do indivíduo. E muitas vezes da realidade do seu entorno. A família perde o valor e assim por diante. O valor para o indivíduo. Ideias ou atos lesivos, ou de suicídio. A parte cognitiva, nós já falamos, concentração, raciocínio, memória, estão prejudicados, uma lentidão para pensar, raciocinar ou demora para emitir respostas, dificuldade de planejar e executar tarefas e falta de vontade em geral. Podem ocorrer sintomas físicos, principalmente alterações de sono, o sono pode ficar fragmentado, o indivíduo pode demorar muito para adormecer ou acordar no meio da noite e não dormir mais. Ou o contrário, o indivíduo ter muito sono durante a noite e durante o dia, dormir muitas horas do dia. Aumento ou diminuição de apetite e, consequentemente, do peso, diminuição da libido, alterações menstruais, da libido, da própria atividade sexual. 50% das pessoas têm sintomas dolorosos, isso é muito importante. Muitas vezes são dores difusas, dores nas costas, coluna, estômago, dor de cabeça, dor no peito, entre outros. Alterações gastrointestinais, o intestino solta ou prende. Esse relato me parece sempre muito interessante. A tristeza que não tem expressão nas lágrimas pode fazer chorar outros órgãos. Okay? Isso já foi descrito há muito tempo por Sir Henry Maudsley, um
dos psiquiatras importantes. Transtornos depressivos, nós podemos ter um episódio único, ok? Ou episódios recorrentes, que se repetem ao longo da vida. Quem teve um episódio depressivo na vida tem 60%, no mínimo, 60% de chance de ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto episódio depressivo ao longo da vida. Ok? E quem já teve segundo ou terceiro episódio depressivo, obviamente a probabilidade cumulativa de ter uma nova recorrência aumenta. E qual a importância de saber disto? Que essas pessoas precisam de um tratamento preventivo. Elas precisam tomar medicamentos ao longo da vida ou até que ou enquanto elas tinham risco de voltar a ter depressão. E tem a depressão distímica, né, que é uma depressão persistente, que é de baixa intensidade, dura pelo menos 2 anos. Isso aqui é interessante porque a maior parte desses pacientes com distimia não procuram tratamento. Porque eles falam, eu sou assim, isto é da minha natureza. E os outros falam, ele sempre foi assim, mais para baixo, mais pessimista, não consegue desfrutar da vida, é um chato, e assim por diante. E a pessoa vive com isto sem saber que isto é uma forma clínica de uma doença psiquiátrica chamada depressão persistente ou distimia, e que tem tratamento e pode melhorar muito a qualidade de vida desse indivíduo. Só para ilustrar, né, nós temos os critérios diagnósticos bem definidos, e tem aqui as formas clínicas de depressão. Pode ser induzida por medicamentos, outras condições médicas, entre outros. Os critérios são bem definidos também, isso é muito importante em psiquiatria, porque a psiquiatria é uma ciência médica e não difere das outras especialidades. Nas outras especialidades você tem os critérios. Critério para hipertensão, moderada, leve, grave, critério para diabetes tipo 1, tipo 2, risco de diabetes e assim por diante. Em psiquiatria nós temos tudo isto. Os critérios diagnósticos que são revisados periodicamente, ok? Assim como os guias de tratamento, as diretrizes de tratamento, que são revisadas periodicamente também. Então não tem isso de que eu acho, eu sinto, eu penso, na minha escola se pensa assim. Não. Por quê? Porque o indivíduo tem um cérebro só. Não tem 2. E qualquer erro que a gente comete, nós sabemos que a cada episódio depressivo, o cérebro e o organismo sofrem por um processo inflamatório que compromete a imunidade, etc. Muito bem. Causas da depressão. Psicológicas, já vimos luto, estresse continuado, estresse físico, ambiental. Psicológico, genética, 20% a 40% é genético, aí tem que fazer o histórico, se tem antecedentes na linhagem materna ou paterna, e se tem parentes de primeiro grau afetados por depressão, a probabilidade do indivíduo ter depressão é grande. E está associado com outros transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, que cursa muito com depressão, a depressão do transtorno bipolar, entre outros. Associado com outras doenças médicas, por exemplo, HIV/AIDS, mas não pela possibilidade de morrer pela gravidade da doença, e sim pela ação do vírus no cérebro, no sistema nervoso central. Ok? Abuso, dependência de álcool, cannabis, muito na moda, etc. Mas nós sabemos há mais de 10, 15 anos que jovens que usaram maconha por pelo menos 1 ano, não necessariamente um uso contínuo, dia após dia, esses jovens têm uma probabilidade maior de ter depressão ou outros problemas psiquiátricos na vida adulta, quando comparado com outros jovens
que não fizeram uso de maconha. Ok? Então, essa história de que maconha não faz nada, etc., etc., há muita desinformação aí. Né? Cocaína, alucinógenos, estimulantes, alguns medicamentos, corticoides, remédios antivirais, remédios para câncer, etc. E a depressão afeta vários sistemas biológicos. Não é só o indivíduo que chora, que está triste, etc. Ele altera a morfologia do cérebro, a neuroquímica, há um processo inflamatório, altera os ritmos circadianos, a biologia molecular, entre outros. Por fim, tem várias formas clínicas, como nós já vimos, que é um outro aspecto importante. E como prevenir? Melhorar o sono, a qualidade do sono, celular fora do quarto e desligado, porque se ficar no quarto e no silencioso, o cérebro não descansa. Tá? O cérebro fica alerta, que ele pode tocar, que ele pode isso, que ele pode aquilo. Isso chama-se higiene do sono. Uma cama gostosa, travesseiro bom, bem climatizado, etc. E rotina, horário para ir dormir e horário para acordar. O sono é fundamental. Okay? E por que ele é fundamental? Todos nós já tivemos 1, 2, 3 noites mal dormidas. Né? E o dia seguinte é péssimo. Né? E a maior parte aqui não teve depressão e nunca terá depressão. Mas tem esse efeito, que é natural. Agora imagina o indivíduo com depressão, o cérebro já não é o mesmo do indivíduo que não tem depressão, submetido a esse estresse da insônia. Isso aumenta os sintomas, piora os sintomas no dia seguinte. Ok, ajustes dietéticos, alimentação saudável, evitar gorduras saturadas, etc. Exercício físico, tá? Prevenir doenças mentais, cardiovasculares, etc. Intervenções sociais, suporte, família, amigos, colegas, trabalho, comunidade, entre outros. Vocês veem que nada fora do comum. É o bom senso, qualidade de vida, estilo de vida. Tratamentos, tem vários medicamentos, tem mais do que 30 compostos de medicamentos. O potencial de tratamento da depressão é muito bom. Realmente as pessoas conseguem melhorar sensivelmente o seu estado de humor e a sua funcionalidade. Além disso, tem as psicoterapias, nesse sentido a psicologia também evoluiu muito, e hoje nós temos várias formas de tratamentos psicológicos específicos para indivíduos com transtorno depressivo. Lembrar que tem um tratamento dos episódios agudos e prevenir recorrências. Rapidamente, suicídio. Suicídio é comum. No mundo, as taxas variam conforme local, sexo, faixa etária. Ele é 4 a 5 vezes maior em indivíduos internados, por qualquer motivo, do que na população geral. Então, a internação constitui um fator de risco de alerta. Problema de saúde pública, e as políticas de prevenção devem ser voltadas para os grupos vulneráveis. 44 a 45% das pessoas que cometeram suicídio tiveram algum contato com algum profissional de saúde mental dos 30 dias anteriores ao suicídio. Esse dado é fundamental. Por quê? Precisamos treinar as equipes de saúde mental para identificar as pessoas com potencial de risco para cometer suicídio e fazer uma intervenção preventiva. Avaliar o risco suicida, de alguns aspectos, morar sozinho, sexo masculino, jovem, grupos minoritários, étnicos, religiosos, entre outros, portadores de doenças crônicas que provocam dor, e a gente continuando aqui, violência familiar, desemprego, traumas, bullying, discriminação, falta de suporte social, ideação ou pensamento suicida, desesperança, desamparo, já falamos sobre isso também, problemas psiquiátricos,
95% das pessoas que cometem suicídio são portadoras ou eram portadoras de algum problema, algum transtorno psiquiátrico. Então, portanto, o suicídio não é uma opção do indivíduo. Por quê? Porque é uma via antinatural. Nós funcionamos, de modo geral, para preservar a vida, independente de qualquer coisa. O indivíduo pode fumar, pode isso, pode aquilo, mas o seu movimento, até inconsciente, é para preservar a vida. O movimento contrário não é normal. Aí tem algum problema psiquiátrico. Ok. E os principais fatores de proteção? Relações fortes e saudáveis. Lembram daqueles famosos, lá um que falou que se ele cometesse suicídio, faria o irmão parar de cantar. Né? Um relacionamento, um vínculo, né? Religiosidade, espiritualidade, um outro fator de proteção. Resiliência, estratégias de coping, né? Estabilidade emocional, capacidade de buscar ajuda. E, por fim, estilo de vida saudável, estar empregado, presença de crianças no meio onde ele vive, gravidez e ausência de transtorno mental. Ou, se tiver transtorno mental, tem que estar estabilizado. Tem vários manuais que ajudam e orientam os indivíduos sobre suicídio e tentativa de suicídio e como prevenir. Ontem, comentei com a senhora conselheira, aliás, trouxe o jornal, vou lhe deixar. O Estado de São Paulo teve uma página, meia página, sobre o lançamento da Associação Brasileira de Psiquiatria da cartilha sobre suicídio. A cartilha para os leigos, né, os indivíduos em geral, e a cartilha para os famosos, entre aspas, aquelas pessoas que têm o potencial de mandar informação para grandes grupos. O que pode falar, o que não se deve falar, como falar, e assim por diante. Isto é muito bom, porque ajuda a aumentar o conhecimento, e com o conhecimento as pessoas podem se cuidar melhor de si mesmas e cuidar melhor dos seus. Bom, fora isso tem aplicativos, né? Tem podcast, entre outros. Esse aqui é o meu grupo, lá em São Paulo, meu grupo de pesquisa. Eu queria agradecer a presença de todos, né? A paciência de ouvir nessa apresentação de quase 1 hora. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, doutor Ricardo. Eu quero registrar a presença da conselheira Valtânia, aqui presente, agradecer a presença do conselheiro Jackson e do nosso procurador, doutor Plínio, aqui presente. E aí, como foi? Foi uma excelente manhã? Foi, não foi? Então, eu quero perguntar agora se tem alguém que queira fazer alguma pergunta para o doutor Ricardo. Pois vem aqui, vou lhe dar o microfone. Vou passar aqui, conselheiro, pode deixar. Tá certo. Pessoal, pelo horário, 3 perguntas, doutor? Tá. Grata pela oportunidade. Doutor, eu trabalho no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e esse mês a gente vai fazer algumas palestras. Eu gostaria de saber qual o cuidado que a gente deve ter, o que a gente não deve falar para evitar possíveis gatilhos nas pessoas que estarão nos ouvindo. Obrigada. Gatilhos em que sentido? No sentido de incentivar, né, o suicídio. O que a gente não deve falar, como o senhor mesmo colocou no final. Certo. Uma das coisas que a gente não pode falar são os métodos para cometer suicídio. Tá? Isso pode incentivar. Vocês lembram da baleia azul? Né? Ok, isso foi um exemplo muito grande, né? Que multiplicou o suicídio. Que mais? A gente deve voltar à apresentação
para os fatores de proteção, mais do que tentar identificar, etc, etc. Tá? Que estão aqui descritos, tem nas cartilhas, né? E principalmente dar acolhimento. Né? Não significa que nós vamos resolver o problema, mas a gente pode ser solidário com o sofrimento da pessoa. E a gente pode ser um indicador, um vetor, para procurar uma ajuda profissional. O suicídio tem que procurar o especialista, que é o psiquiatra. Como eu já coloquei, 95% das pessoas que cometem suicídio têm alguma doença mental. E, desse tanto, boa parte delas já foram procurar algum tratamento nos 30 dias antes de cometer o suicídio. E aí é uma nova informação. Treinar as equipes de saúde, em geral, sobre a existência do delírio, do suicídio, suas características e, principalmente, os métodos para identificá-los, preveni-los. Vereador Venâncio Cardoso. Doutor Ricardo, gostei muito da apresentação do senhor. Obrigado. E o dado que me chamou a atenção, acho que o conselheiro Kleber também balançou a cabeça, é que 45% das pessoas que cometeram suicídio tiveram contato com um profissional da saúde mental. E, como vereador, eu tenho pensado muito em política pública específica. Né? Se o senhor pudesse falar 2 ou 3 exemplos aí exitosos, experiências nesse sentido, porque eu acho que ficou uma recomendação muito importante aqui, tanto para o TCE quanto para mim como vereador, né, que é essa história do treinamento dos profissionais da saúde para identificar potenciais pessoas que poderiam cometer isso. Então, era mais ou menos... Se eu falar um pouquinho sobre isso, que eu gostei. Ok. Esse é um dado que não é novo, né? Ele é replicado muitas vezes e que ele nos dá um alerta. Acontece com os nossos sistemas de saúde. Quando eu falo nossos, não estou me referindo exclusivamente ao Brasil. Isso é uma questão mundial, onde a pessoa procurou ajuda, ok? E não foi atendida, não foi resolvido o seu problema, etc. Ao ponto que ela chegou ao desfecho final, que é o suicídio. Primeiro, nós temos que vencer a ignorância. O sistema de saúde pode ser ignorante. Ignorante não é nenhuma conotação valorativa, é apenas falta de conhecimento. Tá? Lidar com preconceito, estigma. Quem quer se matar não vem procurar ajuda. Querer se matar é frescura. E assim por diante. Né? Alertar que isso é um problema médico. Né? Eu vou dar um exemplo, até muito grosseiro, vocês me desculpem, mas quando era interno, a gente passava no pronto-socorro, né, de clínicas e o pronto-socorro cirúrgico, entre os outros serviços de emergência. E tinha uma política extremamente ruim, que era a indiferença terapêutica. Tinha um nome que significava mais ou menos isso. Então, a pessoa tentou suicídio, faziam seus cuidados, e ela era colocada numa maca, num cantinho. E deixavam lá. Passava um plantão, passava outro, e por diante. Isso é uma má prática médica. Isso eu estou falando há 40 anos atrás, né? 35, 40 anos atrás. Né? Quando a psiquiatria era outra coisa, o preconceito era outro, mas ainda hoje nós temos isso. Então nós temos que lidar com ignorância, falta de conhecimento, preconceito, ok? E tem mais um que me fugiu agora. Mas esses dois são os mais importantes, inclusive nas equipes de saúde. Você perguntar para muitos colegas clínicos de outras especialidades e falar da especialidade de psiquiatria, psiquiatra é aquele que não sabe nada, não quer nada e não faz nada.
né? Que era uma questão muito antiga, mas que ainda existe, ok? E nós temos que lidar com isto, tá? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, a gente agradece pela palestra, foi muito esclarecedora. Obrigado. E a minha pergunta seria no sentido de, como o senhor expôs, as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver depressão, né? Mas no momento que o senhor começou a apresentar os dados sobre suicídio, a gente viu que o sexo masculino, no caso, é mais acometido por essa questão. E eu queria saber se é em relação à pressão social, comportamento social, uma questão biológica mesmo. Sim. Obrigada. Eu não sei se é uma questão biológica. Esse dado eu não posso dar. Mas uma pergunta muito boa. Vou pesquisar isso. Mas uma questão que a gente sabe é que nós, homens em geral, ou do sexo masculino, enfim, procuramos menos ajuda médica, de modo geral, ok? Muito menos ajuda psicológica, social, etc, etc. As mulheres já não. As mulheres vivem mais do que nós. Por quê? Porque elas se cuidam mais. Né? Talvez pelo próprio ciclo biológico, da menarca, ciclos menstruais, etc., até a menopausa, a mulher ela é treinada para procurar mais ajuda médica, de modo geral. Okay? E talvez isso a proteja mais do suicídio. A mulher tem a questão que eu acho maravilhosa, que é a gravidez, o parto, né? Que ela cria um vínculo afetivo. Né? Nós somos espectadores. Nosso filho nasce, a gente não ama o filho 100% logo que nasce. É uma questão de dias, semanas, meses, etc. A mulher já começa a amar o filho desde que começou a concepção. Isto é um fator psicológico e muito provavelmente um fator afetivo de proteção para a mulher não cometer mais suicídio, enfim. Okay? Então, se eu fosse raciocinaria por essas duas vertentes. Se cuidam mais e têm mais experiências íntimas, afetivas do que nós, homens. Isso não significa que a gente não ame. Eu amo, tenho 3 filhos, amo meus filhos, meus netos, enfim. Mas é diferente. É diferente da mulher. Eu sempre falo para eles, vocês sabem que o pai ama vocês, vocês me amam, não tenho dúvida quanto a isto. Mas a relação com a mãe é uma coisa muito especial, né? Que é diferente da relação com nós, os pais. Então, acho que essas diferenças biológicas também devem contribuir como fatores de proteção. E fora que nós, homens, temos mais acesso a meios mais violentos para cometer suicídio. Entende? Enforcamento, armas, faca, etc, etc. Pegar o carro e dirigir, e, enfim, mais acesso a meios mais letais, né, por assim dizer. Doutor Ricardo, bom dia. Aqui. Eu estava preparada para uma pergunta, mas em função da sua resposta, eu vou pedir licença para fazer 2. Né? Você falou que as mulheres grávidas, né, enquanto isso é importante para a mulher, a questão do sentimento, da vivência, mas o que a gente pode dizer de depressão pós-parto? Porque isso é muito comum. Né? E aí, se você tem essa relação, a mulher que é grávida acaba sendo uma coisa favorável. Mas e a depressão pós-parto, o que significa? Okay. A minha outra pergunta, que na realidade é que eu ia fazer, só aproveitei essa pela sua fala, é que a gente é orientado, de maneira geral, inclusive na
janela ou da sacada, né? Então precisa estar muito desconectado ou com um sofrimento muito grande para cometer esse ato. Okay? Bom dia, doutor Ricardo. Depende de vocês. Eu estou à disposição. Com o senhor. Tá bom. Mais uma pergunta? Ok. Aqui, doutor Ricardo. Aqui aonde? Estou meio cego. Aqui. Obrigado. Bom dia, já agradeço Bom aí dia. a sua vinda, a sua atenção e a sua explanação, que realmente, como falou a pessoa lá em cima, foi muito esclarecedora. Obrigado. Eu teria uma questão especificamente sobre o tipo de tratamento, porque eu convivo com 2 pessoas da minha família que sofrem desse problema, dessa patologia depressão. De depressão. Quer dizer, uma sim, depressão, a outra não chegou à depressão. Mas, assim, o tratamento que essas pessoas estão recebendo é combinado psiquiatria com psicologia. Pelo que eu pude perceber da sua palestra, existe na psiquiatria um tratamento clínico específico para o estado de depressão, realmente. E a psicologia seria uma forma de apoio, caso a pessoa não tenha ainda chegado à patologia da depressão e possa ter algo mais, digamos assim, mais de orientação e mais de cuidado de saúde, né? O outro é também, claro. Mas, assim, essas 2 pessoas, coincidentemente, elas são tratadas tanto por psiquiatra quanto por psicólogos. E o engraçado é que a manifestação é semelhante. Quando você vai para o psiquiatra, como é que é lá, tudo, eu pergunto. Não, o psiquiatra é somente para a medicação, é somente para a prescrição da medicação, porque o psicólogo não pode. Sim, mas não conversa, não tem um tratamento, não, bem, só é isso. E o psicólogo... Eu vou lhe cortar aqui, então, porque essa pergunta é muito frequente. Então, a gente tem que entender que em psiquiatria nós trabalhamos multidisciplinarmente. Essa visão de que o psiquiatra só dá remédio e o psicólogo não pode dar remédio, etc., é uma questão de ignorância. A senhora me desculpe, mas é isto. Por quê? Porque são especialidades complementares, porém diferentes. Primeiro, o psicólogo não tem treinamento algum, nem expertise alguma, para prescrever qualquer tipo de substância. Por quê? Porque as substâncias têm riscos e benefícios. O psiquiatra recebe um treinamento para isto. Seria um reducionismo dividir as 2 especialidades apenas por isto. Segundo, se você tem 2 pessoas com suspeita de depressão, é importante ter um diagnóstico. É importante cobrar do seu médico ou psiquiatra o diagnóstico. Eu não vou ao cardiologista e eu vou sair de lá com uma prescrição sem saber o que eu tenho. Se eu tenho pressão alta, se eu tenho arritmia, se eu tenho uma veia entupida, como se diz popularmente, e por aí vai. Isso é uma boa prática médica. Então, eu lhe recomendo, as pessoas que a senhora... Que diagnóstico o seu médico deu? Ok? Não deu diagnóstico, então não é um bom médico. Aí pode falar, o doutor Ricardo Moreno falou isso. Ok. Mas faz sentido, porque a gente não trata no escuro. Tem que ter um diagnóstico, porque tem protocolos de tratamento. Ok. Ok. Eu tenho uma frase para isto. A gente não pode condenar um procedimento médico pela sua má utilização. Ok? Esse é um princípio básico. Psicoterapia, orientação psicológica, etc., é fundamental. Entendeu? Eu falo para os meus pacientes, eu sou bom no que eu faço, mas eu não sou bom em psicoterapia. Por quê? Porque eu não tenho um treinamento nisto. Você tem que procurar um especialista que tenha um treinamento. E eu não vou dizer que o meu tratamento é melhor do que o da outra pessoa.
Ele é complementar, ok? Porém, eu sei, e a medicina sabe há muito tempo, que sem o tratamento medicamentoso, dependendo da gravidade e do tipo de depressão, o tratamento psicológico é insuficiente. Okay? Isto é uma regra. Okay? Então tem que trabalhar em conjunto. O psiquiatra tem que dar um diagnóstico, tem que dizer, nós vamos tratar com tal procedimento, esse procedimento tem tal risco, tem tal benefício, e o tempo de duração para ver os primeiros efeitos, em médio e longo prazo do tratamento, e assim por diante. Isso é uma boa prática médica. Não tem muito segredo nisto. Ok, acho que terminamos, né? Tem uma pergunta aqui. Dá tempo? Sim, claro. Tentar ser bem breve. Obrigada. Bom dia. Tem uma coisa que eu tenho observado no meu meio. Muitas pessoas que estudam para concurso público fazem uso de medicação para concentração. No tempo que eu estudava, falava muito de Ritalina. Não sei se ainda é Ritalina, mas já ouvi falar de Atenta e outros nomes, né? Venvanse é um nome que eu escuto muito nas rodas de conversa com os meus colegas que estudam. E, assim, são pessoas que não têm nenhum transtorno diagnosticado, mas que utilizam essas medicações para aumentar a concentração. E eu vi que, na sua explanação, o senhor falou que o uso de medicação, a dependência química, de uma maneira geral, aumentam os índices de depressão e, provavelmente, também de suicídio, né? A minha pergunta não necessariamente. Mas depressão, né? Que era o que estava na... Então, assim, a minha pergunta é, esses medicamentos, assim, utilizados dessa forma, tem algum dado já, algum estudo específico em relação a esses medicamentos de concentração, que eu acredito sejam de TDAH, utilizados indevidamente? E outro dado que me chamou a atenção também na sua explanação foi que a internação, pelo menos eu entendi que a internação não seria bom, né? Porque, em alguns casos, já era dependência química que a pessoa precisa ser internada. E a internação pioraria o estado depressivo? Seria internação por problema de dependência química. E aí, no caso, ela geraria um aumento do suicídio? Seria isso? Não necessariamente. Obrigada. Você já está dando um salto muito grande. Bom, vamos começar pela internação. Internação em psiquiatria é um procedimento válido, né? É um dever do Estado proteger os indivíduos vulneráveis. E o doente mental é um indivíduo vulnerável. No momento em que ele perde a sua capacidade de julgar a sua realidade, ter uma crítica do seu estado mental, ele perdeu o contato com a realidade. É o momento de protegê-lo. E o melhor local para protegê-lo é o ambiente de internação hospitalar, sem nenhuma conotação de hospício, luta disso, luta daquilo. Uma questão médica, apenas e objetiva. Okay? Porque isto protege e salva vidas, obviamente. Okay? Abuso de estimulantes. Isso é uma epidemia aqui no nosso meio. Diagnóstico de TDAH, até o gato lá da esquina faz diagnóstico de TDAH. Então, aumentou muito o diagnóstico, assim como o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E mais ainda porque tem benefícios dados por lei. Entende? Então, precisamos ter muito cuidado com isto. Isso não significa que eu sou o dono da verdade. Isso apenas é uma realidade, né? Que as políticas de saúde têm que levar em consideração. Por quê? Porque nós estamos criando uma legião de indivíduos que começam a usar psicoestimulantes de uma forma continuada e que tem ação no cérebro. Ok? E que na abstinência podem ter quadros psicóticos, de depressão e assim por diante. Recebo pacientes que começam tomando um Venvanse, uma Ritalina, e passam para 4, 5, 6 e assim por diante. Vai criando uma dependência química. E isso vai fritando o cérebro ao longo do tempo. Não são substâncias inócuas que não têm efeitos. Então, tem que ser indicadas precisamente. E o diagnóstico tem que ser um diagnóstico correto, baseado em diretrizes, não um diagnóstico de uma impressão. O indivíduo que tem desatenção em algum momento da vida
Pode ter por vários motivos. Ok? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele começa na infância, na adolescência. Começa com alterações de adaptação escolar, ok? A grosso modo, e vai persistindo. Boa parte dessas pessoas, dessas crianças, se resolvem e não tem mais problema. Uma parte continua tendo problemas na vida adulta. Portanto, fazer diagnóstico de TDAH no adulto tem que questionar muito, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento, assim como o transtorno do espectro autista. As pessoas não ficam autistas. O Ricardo Moreno ficou autista de um dia para o outro. Pode ser, levou uma pancada na cabeça e lesionou seu cérebro e ficou autista. Ok? Mas não é assim que funciona, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento, que começa na infância e se manifesta na adolescência, já tem problemas de adaptação social, etc., e vai evoluindo até a vida adulta. Está claro? Ok. Bom, nós vamos encerrar agora. Doutor Ricardo Moreno, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu espero que consigam levar para a vida, né, o dia a dia da nossa vida, esse conhecimento, esses esclarecimentos do doutor Ricardo Moreno. Doutor, esse tema de suicídio é um tema muito caro para nós aqui. Teresina é a capital do Nordeste que tem o maior índice de suicídio. E do Brasil, um dos maiores. Constantemente, nós temos situação de suicídio nas nossas famílias, na cidade. Então, falar sobre suicídio e depressão foi muito interessante. Por isso, nós priorizamos esses temas no Setembro Amarelo. E eu falo isso também com muita tranquilidade. Eu já tive depressão, tomo medicamentos, sou de uma família, a minha genética é muito forte para a área de transtorno mental. Então, eu sei da importância que é a gente se tratar, porque se eu tive a probabilidade dos meus filhos e dos meus netos pela genética. Então, é isso, muito obrigada. E agora o doutor Ricardo vai ganhar um presente do Piauí, uma lembrancinha do Piauí, para ele provar o que é a cajuína, né, o que nós fazemos no caju aqui no Piauí. Doutor Ricardo recebe, então, um kit de produtos à base do caju, doutor Ricardo, das mãos da conselheira Flora Isabel. Posicione-se para a foto. Pessoal, um aviso importante. A palestra do doutor Ricardo foi gravada, né, e até o final da nossa manhã estará no canal do TCE no YouTube, para que vocês possam assistir novamente e compartilhar com outras pessoas. Mais uma vez, os nossos aplausos ao doutor Ricardo Moreno. Esse foi o nosso encontro sobre saúde mental. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus.